Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Conhecendo o Espiritismo. É com muita alegria que eu inicio essa aula hoje falando sobre esse curso que é justamente para quem está chegando agora na doutrina espírita, para quem está começando agora a se familiarizar com essa doutrina de tanto amor, de tanto consolo, de tanta instrução. Porque é isso que a doutrina espírita faz conosco. Faz com que nós consigamos raciocinar por conta própria, nós consigamos fazer os nossos questionamentos. Questionamentos que muitas vezes, por conta de outras religiões ou de muitos outros séculos de atavismo, nós viemos sem nos questionar tanto a respeito de todas as coisas que acontecem na nossa vida. E chega um determinado momento que essas questões ficam muito maiores dentro de nós, ficam muito mais latentes e nós precisamos, de fato, procurar por respostas. Nem sempre, durante a nossa caminhada, nós estivemos prontos para receber essas respostas ou prontos para fazer essas perguntas. Mas, de acordo com a nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral, é importante que nós possamos estudar, que nós possamos raciocinar. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela traz esse lugar para que nós possamos debater, para que nós possamos apreender tudo o que os espíritos nos trazem. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos chegando aí quase que ao meio do nosso curso, das nossas aulas, mas quem está chegando agora pela primeira vez, pode ficar tranquilo que todas as aulas ficam aqui gravadas no YouTube do SEMA. Então, quem por acaso perdeu alguma aula, ou quem está chegando agora, pode acessar o YouTube do SEMA e se atualizar nas aulas anteriores, ok? Lembrando que as aulas acontecem, do curso Conhecendo o Espiritismo, toda terça-feira, às 18 horas da noite. E o tema de hoje vai ser encarnação. Hoje vamos falar um pouco sobre encarnação. É um tema que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, por isso nós temos o chat que fica aqui ativo durante o curso e depois eu vou estar também respondendo algumas perguntas ou dúvidas, então sintam-se à vontade para fazerem as interações e com isso a gente acaba se aproximando um pouco, já que estamos nesse momento de pandemia, onde os cursos são online do SEMA, mas é bom ter esse chat, esse momento aí de reencontro e de podermos questionar, de podermos nos entrosar um pouco mais. Vamos falar então sobre encarnação e dentro desse tema de encarnação vamos aprofundar em objetivo, ou seja, qual o objetivo da encarnação, e justiça, a justiça da encarnação. São temas muito importantes para nós falarmos e, como todo curso, nós vamos começar agora lendo um trechinho do Evangelho para poder fazer a nossa prece. O trecho do Evangelho da aula de hoje se encontra no capítulo 4, item 25. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Leiam o capítulo, que é muito elucidativo, é um capítulo bonito que fala sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. É importante nós lermos esse capítulo, nós entendermos que Jesus falava para nós, trouxe para nós e nos dava ensinamentos o tempo inteiro a respeito da encarnação, da reencarnação, da imortalidade da alma. Ele vai falar durante várias passagens do Evangelho, ele vai se referir a esses temas. E o trecho que eu vou ler agora remete ao seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Ou seja, é necessário passar pela matéria. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Então vamos fazer a nossa prece agora, agradecendo muitíssimo ao nosso Pai querido,
ao nosso Mestre Jesus e à doce Irmã Maria Angélica pela oportunidade de aqui estarmos fazendo mais um estudo e mais um curso dessa casa tão amada que é o SEMA, pedindo à espiritualidade amiga que esteja conosco e que possa abençoar os nossos esforços e os nossos propósitos de evolução e de progresso. Que essa aula possa ser útil para essa nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Bom, vou começar pelo começo. Vou começar por uma pergunta bem básica e que eu acho que é o início dos questionamentos, até de Kardec, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. O que quer dizer a palavra encarnar? O que será que quer dizer encarnar? Já paramos para pensar nisso? Porque às vezes na doutrina espírita a gente fala muito sobre encarnação, reencarnação, mas a gente não se atém muito ao conceito das palavras. E Palhano Júnior nos traz um conceito muito interessante que eu vou colocar aqui para vocês. Encarnar é o estado em que os espíritos estão quando se revestem de um envoltório corporal. Ou seja, encarnar é entrar na carne, é ter um corpo de carne, um corpo material. Quando a alma está encarnada, quando a alma está num corpo de carne. Tem uma ilustração aqui para vocês, olha. Aqui, quando o espírito está encarnado, nós temos o corpo físico, o perispírito, que é o envoltório do espírito, e o espírito. Então, ao estarmos encarnados, nós estamos corpo físico, perispírito e espírito. E desencarnar, então? O que é desencarnar? Quando falamos fulano desencarnou, ou a desencarnação de fulano. O que é desencarnar? É quando nós perdemos, né? Quando o corpo físico perece, quando não temos mais o corpo material, o envoltório de carne, essa roupa carnal para que a gente possa estar inserida aqui no planeta Terra, que é um planeta material, é um mundo, né? Material de provas e expiações. Então aí a gente tem só o espírito e o perispírito, que é o envoltório desse espírito. Se vocês quiserem saber mais sobre perispírito, sobre espírito, é só acompanhar os cursos aqui da casa, ok? Mas hoje nós vamos fazer um passeio mais superficial sobre todos esses conceitos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec vai fazer a pergunta que todos nós gostaríamos de ter feito aos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque, vamos parar para pensar, já que no início eu falei bastante a respeito da doutrina espírita, a respeito de ser uma doutrina baseada na fé raciocinada, nos questionamentos, né? A doutrina espírita ela é construída nessa base da ciência, da religião. Então a gente precisa nos acostumar a questionar e a raciocinar. E não só absorver aquilo que dizem para nós. Esse tempo já passou. Agora é o tempo de questionamentos, é o tempo de entendimento. Então, vamos parar para pensar. Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação? Vejam que ele não pergunta qual o objetivo da reencarnação. Ele pergunta o objetivo da encarnação. Porque a reencarnação, ou seja, encarnar novamente, 1, 2, 3 ou tantas milhares de vezes, Kardec estaria se referindo ao indivíduo. Porque o processo de reencarnação ele é muito individual para cada pessoa, ele é muito individual para cada espírito. Esse processo ele não é o mesmo para todos, ele é individualizado. Quando Kardec nos pergunta, né, ou seja, pergunta para os espíritos a respeito da encarnação, ele quer saber exatamente o objetivo desse princípio do espírito tomar um corpo de carne, do espírito ter que usar um corpo material para poder nascer no planeta Terra, por exemplo. Por que isso acontece? E
Se vocês pararem para pensar, se fomos criados por Deus, simples e ignorantes, todos da mesma forma, simples e ignorantes. Simples no sentido de não termos ainda conhecimento, simples e ignorantes no sentido de não termos conhecimento intelectual e conhecimento moral. Então fomos aprendendo ao longo do tempo, da nossa evolução. Se fomos todos, temos o mesmo ponto de partida, fomos todos criados iguais e somos seres espirituais, por que então existe um mundo material? Por que a gente tem que encarnar no mundo material? Por que a gente tem que usar um corpo de carne? Por que a gente tem que nascer e passar por tantas coisas, por tanto sofrimento? Porque isso é uma coisa que todos nós nos questionamos. Por que a gente tem que passar por tudo isso? Tem que entrar de novo na escola, tem que aprender a ler, a escrever, a andar, e aí depois tem que passar por todos os problemas da vida, tem que pagar boleto. Muita gente fala isso nos cursos, né? Por que então que eu tenho que fazer tudo isso? Eu já não podia ter sido criado perfeitinho por Deus, se Deus é perfeito. Porque Deus já não nos criou perfeitos para morar no mundo espiritual, tocando harpa, convivendo em harmonia. Não seria maravilhoso? Só que não. Então, no caso, Deus não pensou desse jeito. Então, a gente tem que pensar, tem que tentar pensar como Deus. Se não foi assim que Deus nos criou, para isso que Deus nos criou, já perfeitos, por que então a gente precisa encarnar? Vamos ver então o que os Espíritos responderam para nós? Deus lhes impõe a encarnação com o fim, ou seja, com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Opa! Então, nós não fomos criados perfeitos, mas nós fomos criados para ser perfeitos. Seremos perfeitos. Então, a perfeição está no nosso destino. A perfeição é o nosso ponto de chegada. Ponto de partida, fomos criados simples e ignorantes. Ponto de chegada, perfeição. E todos nós temos o mesmo início e o mesmo fim. A perfeição está no nosso destino. Agora, reparem ali, que eu até grifei, né? O verbo impõe. Deus lhes impõe. Ou seja, é impositivo encarnar. A gente precisa encarnar. Não é que Deus sugere que nós encarnemos, não é que Deus pede que nós encarnemos, não é que Deus pergunta, solicita, será que você, Marcela, quer encarnar? Ou seja, não tem conversa. Para Deus, os espíritos são criados, somos filhos de Deus e precisamos encarnar. Vamos falar aqui, vou dar um exemplo da criança que eu acho que é um exemplo que sempre cabe em tudo. Por quê? Porque nós também somos crianças espirituais. Então eu acho que é um exemplo que se encaixa perfeitamente. Vamos parar para raciocinar. Se Deus é nosso Pai, nós somos filhos dele. Uma criança, quando fica doente, vai ao médico, os pais levam ao médico. Quando ela chega lá, o médico diz assim, olha, ele tem determinado problema, né? Ele está com determinada doença, mas fiquem tranquilos. Eu vou receitar para ele essa injeção, ele só precisa tomar essa injeção e ele vai ficar ótimo. Vocês acham mesmo que o filho vai gostar da injeção? Não. Muito provavelmente os pais também vão ficar desconfortáveis porque sabem que o filho vai sofrer porque a injeção dói. A verdade é essa, a injeção dói. Para uma criança, então, dói mais ainda. A criança tem trauma de injeção. Adulto tem, imagina criança. Então, o que acontece? Há um desconforto dos pais e há um desconforto maior ainda do filho, da criança. Mas os pais, será que vão perguntar para o filho, filho, você quer tomar a injeção para ficar bom? Será que isso existe? Não, isso não existe. Os pais sabem que o filho vai tomar a injeção, precisa tomar a injeção para que ele possa ficar bem, para que ele possa ficar bom. É aquele mal necessário. Então, o que acontece? O filho vai tomar a injeção, vai doer, vai chorar, mas daqui a 1, 2 dias ele vai estar muito bem.
ele vai ter a saúde dele restabelecida. Então a mesma coisa acontece nesse processo da encarnação. Deus, que é nosso Pai, sabe aquilo que é melhor para nós. E assim ele decidiu, porque a sua lei é lei de amor, é lei de bondade, é a lei divina. Então, nós precisamos entender que tudo que ele faz é visando o nosso progresso, a nossa evolução e para que nós cheguemos à perfeição. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. E continuando a resposta, né, da pergunta 132, qual o objetivo da encarnação, os espíritos ainda acrescentam que a encarnação ela acontece visando ainda um outro fim. Qual será esse fim? Qual será esse objetivo? Pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, o que os espíritos querem dizer para nós com isso? Que todos nós somos co-criadores junto com o Pai. Ou seja, nós evoluímos quando estamos juntos e misturados. E nós somos instrumento de progresso para aqueles que convivem conosco, seja na nossa família, no nosso trabalho. Nós estamos ali como peças desse quebra-cabeça, como tintas dessa obra de arte, dessa aquarela, que nós vamos nos misturando e nos ajudando a progredir, a evoluir, porque somente aqui no corpo de carne é que nós temos essa possibilidade. Então, temos que pensar a respeito de todos esses conceitos, a respeito de tudo isso que os espíritos vêm trazer para nós. Na questão 133 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Bom, então já que encarnar é impositivo, Deus nos impõe, a encarnação ela é impositiva, se os espíritos que seguiram desde o início o caminho do bem precisam reencarnar, então peraí. Então encarnar é obrigatório. Eu encarnei. Mas eu segui o caminho do bem o tempo inteiro, desde o início. Eu preciso reencarnar? O que vocês acham? Vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ou seja, precisa reencarnar sim. A nossa evolução, ela não dá saltos. Nosso progresso não acontece de uma hora para outra. É todo um processo. Imagina ser criado simples e ignorante, alcançar a perfeição num piscar de olhos. Isso não existe. Lembrando novamente a criança, o exemplo da criança. Ela entra no jardim de infância, na escola, né, na escolinha, e será que no ano seguinte ela já está na faculdade? Não. Por quê? Porque existem etapas a serem cumpridas. Ela vai precisar ir absorvendo aquele conhecimento todo e isso não se dá de uma hora para outra. Então, por isso que os espíritos nos dizem que, enfatizam para nós que fomos criados simples e ignorantes, que nos instruímos através das lutas e das tribulações da vida corporal. E nós só chegaremos à perfeição quando tivermos as asas as asas da moralidade e da intelectualidade, ou seja, quando estivermos caminhando de forma equânime na moralidade e na inteligência. E aí a 133A vai dizer o seguinte: de que serve aos espíritos, então, terem seguido o caminho do bem, se isto não os livra dos sofrimentos da vida corporal? Eu gosto de Kardec porque Kardec ele tem um quê de... eu acho que ele faz as perguntas que todos nós queríamos fazer. Porque, então tá, então de que vai adiantar eu ser bom o tempo inteiro se eu não vou ficar livre dos sofrimentos da vida corporal? Eu não vou ficar livre de ter que reencarnar 1, 2, 3, 4 vezes. Não dá para agilizar o processo? Não dá mesmo, né? Para pular etapas. Não dá.
Os espíritos nos respondem: chegar mais depressa ao fim. Então, aquele que segue o caminho do bem, sempre, ele chega mais depressa ao fim. Ele vai precisar reencarnar muito menos do que aquele que vai ficar ali, naquele reme-reme, não querendo encarnar, não querendo progredir, escolhendo sempre o caminho do mal. Lembrando que determinismo só há no fato de que Deus nos impõe a encarnação, como o exemplo da criança que eu dei. Nós somos crianças espirituais. Deus não vai deixar nas mãos de crianças a decisão de aspectos importantes da vida do espírito. Assim como o pai não vai perguntar para o filho se ele quer ou não quer tomar a injeção. Então, o livre-arbítrio, ele tem caráter relativo nesse ponto. O nosso livre-arbítrio, ele só será absoluto quando nós já estivermos evoluídos para isso. Então, precisamos concatenar essas ideias e entender que o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado, mas ainda é um livre-arbítrio relativo, por conta da nossa pequena evolução espiritual ainda. Mas quando nós estivermos espíritos puros, espíritos perfeitos, o nosso livre-arbítrio será do tamanho da nossa perfeição. Então que isso fique claro aqui, para que não surjam dúvidas a respeito dessa questão do livre-arbítrio e da imposição da encarnação por Deus. Deus só impõe aquilo que ele percebe que é necessário para os seus filhos e que eles, nós, né, os filhos dele, não teríamos condições ainda de tomar certas decisões tão importantes. Ok? Bom, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que aliás Leon Denis tem livros maravilhosos, eu recomendo todos, inclusive Depois da Morte é o livro, que tem muitos conceitos, muitas reflexões. Eu acho que vale para todos nós começarmos a entender sobre a doutrina espírita e sobre tantas passagens ao longo do tempo até chegarmos nos dias atuais e no conhecimento e no esclarecimento que estamos tendo. Então Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele nos diz o seguinte: porque o Espiritismo é muito importante para tudo isso, para nós estarmos entendendo todo esse processo de encarnação e reencarnação. Então, a missão do Espiritismo consiste, sobretudo, em desenvolver a vida moral dos homens, a vida moral que o materialismo e o sensualismo muito diminuíram. Isso daqui é um chamado importantíssimo para nós, porque o materialismo é uma prova muito grande para o espírito. Elevar os caracteres e fortificar as consciências. Tal é a tarefa do Espiritismo. Pode ser também, o Espiritismo, um remédio eficaz para os males que sitiam a sociedade contemporânea. Um remédio para esse crescimento inusitado do egoísmo e das paixões que nos empurram para os abismos. Então é um chamado muito importante que Leon Denis faz para nós, para que nós reflitamos a respeito do que estamos fazendo aqui, encarnados nesse momento, nesse planeta, no meio de uma pandemia, em tempos tão difíceis, em tempos onde estamos passando por um processo de regeneração do nosso planeta, porque tudo progride. Nós progredimos, o nosso planeta progride e os espíritos nos disseram que somos co-criadores. Estamos aqui também ajudando no progresso, não só dos espíritos aqui encarnados, mas também do nosso planeta. Então tudo progride. A lei é de progresso, precisamos estar atentos a isso. Não percamos tempo mais, sejamos os espíritos que querem chegar mais depressa, que querem escolher o bem, que queiramos ter o bem como nosso principal objetivo. Então isso é importante. E aí Kardec, na questão 166, pulamos um pouquinho, vai perguntar: mas e a alma, então, que não atingiu a perfeição durante a vida corporal?
Sabemos que precisamos das etapas, nada se dá em saltos. Então, se a alma não atingiu a perfeição durante a vida corporal, como pode terminar de depurar-se? Então, encarnamos, fizemos o melhor que podíamos, mas não conseguimos atingir ainda a perfeição moral. O que acontece conosco, então? Querem responder? Experimentando a prova de uma nova existência. Olha aí a reencarnação. Perdão. Olha a reencarnação novamente. Então, se o espírito encarna e não atinge a perfeição moral, o que vai acontecer com ele? Reencarna. Ou seja, ele vai experimentar a prova de uma nova existência. E isso, tá? Vamos pensar que eu grifei duas coisas aí. Prova. Os espíritos falam conosco sobre prova. Porque encarnar é uma prova para o espírito, reencarnar é uma prova para o espírito. Tá? E aqui ele fala de prova e não de expiação. Porque prova é teste. Só prova quem está sendo testado. Então, a partir do momento que nós encarnamos, nós estamos sendo testados. Nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos progredindo, nós estamos tendo os embates com famílias, amigos, trabalho, nós estamos fazendo as nossas escolhas através do exercício do livre-arbítrio, nós estamos no mundo, né? Nós estamos tentando evoluir. E isso são as nossas provas diárias, são os nossos testes. Expiação só expia quem tem débito. Então quem tem débito, quem está em débito com a lei, ele expia. E não se enganem, muitos de nós estamos aqui justamente em provas e expiações, porque o nosso planeta ele é de provas e de expiações. Então, nós, criados simples e ignorantes, encarnamos, mas ao longo das encarnações nós vamos adquirindo débitos, porque escolhemos errado. De acordo com a nossa evolução espiritual, nós ainda somos imaturos, somos crianças espirituais, como eu já disse, e quando somos imperfeitos, erramos. Mais uma vez, a criança, e eu vou usar sempre esse exemplo, a criança, o jovem, ele erra muito mais, pelo menos estatisticamente falando, do que o adulto. Imagina, para aprender a andar, para aprender a falar, quantos erros e quantas tentativas, quantas escolhas erradas. Se nós pararmos hoje e olharmos para trás, fizermos um retrospecto da nossa vida, quantas escolhas nós talvez não tenhamos nos arrependido de ter feito, quantas escolhas erradas, quantos caminhos que hoje tomaríamos diferente. É muito comum chegar a uma certa idade e pensar a respeito, nossa, se eu soubesse disso tudo antes, se eu soubesse se eu tivesse aprendido isso, como eu teria feito diferente, como eu teria escolhido diferente. E é assim com o espírito também. Nós vamos criando débitos, mas também vamos angariando créditos, porque vamos acertando também. Então nós vamos acertando e vamos errando. E quando erramos, quando infringimos a lei de Deus, nós vamos precisar do quê? Da expiação. Mas a encarnação por si só já é uma prova. E só existe prova quem está sendo testado. E aí Kardec também faz uma pergunta mais para frente, se eu não me engano, na questão 230 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade assim, então nós só progredimos no mundo material, no mundo espiritual, ou seja, quando estamos desencarnados no plano espiritual, não existe progresso do espírito? E os espíritos respondem que existe sim, existe progresso em conhecimento, de acordo com a vontade de cada espírito. Então nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual e podemos sim progredir em conhecimento, ter acesso a conhecimento. Nós sabemos de comunicação, dos livros espíritas, inclusive de André Luiz, ele nos retrata diversas escolas, universidades no plano espiritual, diversos trabalhos, diversas oportunidades de aprendizado no plano espiritual. Agora, cabe a nós querermos isso. Pode ser que nós desencarnemos e não queiramos aprender. E Deus
não interfere nessa escolha específica. Mas ele sabe que nós vamos ter que encarnar em algum momento. O que nós estamos fazendo é atrasando a nossa própria evolução. Mas nós temos que evoluir. Esse é o determinismo da lei divina. Nós vamos ser espíritos puros, espíritos perfeitos. Todos nós. Então, no plano espiritual, sim, nós progredimos, mas é no plano material que o progresso atinge o maior impacto. É no plano material onde há o maior aprendizado. O planeta Terra, o mundo material é a nossa escola, é o nosso laboratório, é onde nós vamos realmente progredir, tá? Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec já perguntou o objetivo da encarnação e agora ele pergunta o objetivo da reencarnação. E o que os espíritos respondem? Expiação, como eu falei, expia quem adquire débitos. E nas reencarnações nós vamos expiando esses débitos. Melhoramento progressivo da humanidade. Progressivo, não dá saltos. Sem isto, onde estaria a justiça? Quantos de nós já não nos questionamos a respeito da justiça divina? Bom, se Deus é justo, se Deus é bondade, se Deus é amor, será que seria justo? Será que Deus seria justo se tivesse dado a uns a pobreza, miséria e a outros a riqueza? Será que Deus seria justo se tivesse dado para uns uma vida cheia de sofrimentos e de tribulações e para outros uma vida fácil, de alegrias? Será que Deus seria justo se tivesse dado para uns saúde, beleza, e para outros doença? São questionamentos que a gente se faz, principalmente quando está passando por algum tipo de problema ou quando olha para o lado e vê alguém passando por algum tipo de problema, por algum tipo de necessidade. E é válido fazer esse tipo de questionamento. E é aí que a gente começa a entender a justiça divina. Porque só se explicam todas essas disparidades, essas desigualdades, tanto de riqueza, pobreza, beleza, feiura, deficiência física, doenças, tragédias, né, aquilo que a gente enxerga como tragédia, só se explica tudo isso através da reencarnação. E é por isso que a reencarnação faz parte dos fundamentos da doutrina espírita. Se nós não entendermos a reencarnação, se nós não acreditarmos, e só acreditaremos a partir do entendimento, nós não vamos conseguir entender todos esses processos e nós vamos achar Deus injusto. A partir do momento que nós entendemos que todos fomos criados iguais, com as mesmas oportunidades, no mesmo ponto de chegada, e temos como mesmo objetivo a perfeição, ou seja, temos o mesmo ponto, fomos criados com o mesmo ponto de chegada e temos o mesmo ponto de partida, a partir do momento que a gente entende que através da encarnação nós temos o nosso livre-arbítrio e com ele nós fazemos escolhas, e muitas vezes como seres inferiores, inexperientes, nós erramos e precisamos voltar para reparar, para expiar aquilo que aconteceu conosco em outras encarnações ou aquilo que fizemos de mal para outras pessoas. Temos que entender isso para poder entender a justiça divina. E eu digo para vocês, Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, que inseriu a lei de reencarnação dentro da lei divina. Porque através dela nós podemos reparar os nossos erros. Aquilo que nos parece sofrimento, e de fato é sofrimento sim, eu não estou aqui para poetizar o sofrimento nem a dor de ninguém. O sofrimento ele existe,
mas ele existe porque nós nos afastamos de Deus, porque nós nos afastamos das leis de Deus. E ele, como bom pai, como justo, ele nos dá a oportunidade de renascermos novamente num novo corpo e podermos reescrever a nossa história quantas vezes for preciso. Porque não há limite para as reencarnações. O que há é o determinismo, é a certeza de que nos tornaremos espíritos puros. Então, a justiça mais o amor divino, ou seja, a misericórdia de Deus, mais o seu amor, ele vai nos trazer o quê? A reencarnação. Então, a reencarnação é a grande oportunidade para nós. E uma coisa que eu esqueci também de pontuar, que é o esquecimento do passado, que é importantíssimo nesse processo da reencarnação. Porque se hoje nós nos lembrássemos exatamente quem fomos ou o que fizemos, talvez nós não suportaríamos estar encarnados nesse momento. Então, essa é a nossa melhor encarnação. Esse é o nosso melhor momento. Tenhamos consciência disso e aproveitemos esse tempo, esse momento, essa oportunidade para progredir, para melhorar, para fazer o bem. Em que se funda, estamos chegando agora no final da nossa aula, vamos para a última pergunta. Em que se funda o dogma da reencarnação? Então, qual é o fundamento, aonde está fundamentado esse dogma, essa verdade da reencarnação? Kardec quis saber. E os espíritos nos respondem que só através da reencarnação poderemos entender a justiça divina e as provas pelas quais o espírito passa. Eu acabei de dizer, acabei respondendo antecipadamente, falando sobre a justiça divina, que é exatamente isso. Nós só vamos conseguir entender a justiça divina através da reencarnação e pelas provas e pelas expiações que o espírito passa. Só somos testados no plano material. Como é que a gente testa se a gente tem paciência? Quando a gente está encarnado com um monte de gente que não tem paciência. E aí a gente vai ver se a gente já adquiriu a virtude da paciência, por exemplo. Então a gente precisa vir mesmo, precisa encarnar, precisa mergulhar na carne e precisa estar disposto para a evolução sempre, para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Emmanuel tem uma passagem que é muito linda e que eu acho que arremata muito bem tudo que nós falamos aqui na aula de hoje, que é: Deus corrige amando. Olha que lindo isso. Deus corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Não é Deus que encaminha seus filhos, né, para prisões infectas e úmidas. Nós apenas estamos reparando aquilo que fizemos. É a lei de causa e efeito também. Deus determina que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Olha que lindo isso. Trocar a vestimenta carnal, reencarnar, né? Voltar ao palco da atividade humana, ou seja, voltar ao cenário, ao mesmo cenário, muitas vezes em família, ou com os amigos, ou com o chefe, daqueles que nós tivemos problemas no passado, em outras encarnações, de modo a se redimirem uns com os outros. Se isso não é justiça, se isso não é amor, o que é isso? Então, eu acho que o principal dessa aula, eu acho que o principal que nós temos que ter dentro de nós, a certeza que temos que ter dentro de nós é que somos todos filhos de Deus e que estamos mergulhados no seu amor. Não tenham dúvidas disso. Somos todos filhos de Deus e estamos todos mergulhados no seu infinito amor por nós. Bom, muito obrigada a todos vocês que ficaram e acompanharam até o final dessa aula.
Vamos fazer a nossa prece para que possamos nos despedir dos nossos mentores espirituais. Obrigada, Jesus, por tantos ensinamentos. Obrigada, Pai amado, pela Tua lei de amor, pela Tua lei de paz, de bondade, de caridade. Que possamos estar contigo e com os Teus ensinamentos mergulhados no Teu amor, para que tenhamos o bem em nossos corações, pois sabemos que a perfeição nos aguarda. Que possamos ter a força e a coragem necessárias para os nossos processos de expiação, de prova, de melhoria, de progresso. Que assim seja, Pai, graças a Deus. É isso, muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Até a semana que vem, terça-feira, às 18 horas da noite.